Quando alguém queima uma estátua, por exemplo, é um trabalho de disputa de memória. Ah, é um crime? Não. É crime se o Estado resolver criminalizar a disputa da memória. Se o Estado resolver criminalizar a disputa da memória, então queimar uma estátua é crime. Agora, se você entende isso como disputas políticas, isso deveria estar dentro do contexto. Porque tem tanta legitimidade o cara que toca fogo na estátua quanto aquele que prende quem tocou fogo. Os dois estão disputando legitimamente o mesmo objeto, que é a memória. Né? E, portanto, se ele não tem direito de botar fogo, o outro também não tem direito de prender ele. Essa é a situação. Então, quando nós vemos isso acontecer, nós começamos a compreender que aquela função do Estado de balizadora da memória. Dizer, por que eu vou criar um determinado feriado? Porque eu quero que as pessoas entendam que esse é um dia importante para o Estado. E por que é o 7 de setembro? Bom, porque eu quero lembrar do momento onde supostamente surgiu essa coisa chamada Brasil. Ok, mas lá no 7 de setembro de 1822, efetivamente, quem fez aquela independência? E nós sabemos no Brasil que todo o nosso processo político, os historiadores chamam de mudanças pelo alto, né, ou revoluções pelo alto, ou seja, são sempre conchavos de elite que fazem as mudanças para que nada absolutamente mude. Né? As mesmas elites do final do período colonial, as mesmas elites ricas, são as que se mantêm no poder no período da independência. E a gente vai ver essa transição acontecer também do segundo reinado para a República, em que pese que ali no segundo reinado, especificamente os cafeicultores do Vale do Paraíba, que foram uma elite muito influente no segundo reinado, tenham perdido espaço, mas ainda assim, o grosso da elite brasileira do segundo reinado acaba sendo o grosso da elite brasileira na República Velha. Ou seja, não há como aconteceu, por exemplo, na França, na Revolução Francesa, em que você tem um movimento que rompe com essas estruturas de elite. Né? No Brasil nós não tivemos isso. Talvez o que mais se assemelhou a esse processo de ruptura tenha sido a Revolução de 30. E mesmo assim, na Revolução Liberal, Revolução Constitucionalista de 32, São Paulo bota um pé muito forte no pescoço do Getúlio Vargas e diz, olha, nós não vamos ser tratados como Estado vencido. A nossa elite aqui não vai aceitar esse papel de grupo desimportante que você, Getúlio Vargas, está querendo nos dar. E isso foi uma força tão grande que o Vargas foi obrigado a sentar e compor com essa elite. E aí nós temos sempre a transposição das elites, as elites econômicas, as elites terratenentes, né, latifundiárias no Brasil, elas vão transpassando o nosso sistema histórico, o nosso andamento histórico, sem muitos sobressaltos. Né? De tal sorte que existem trabalhos muito legais hoje que demonstram que uma parte significativa da riqueza do Brasil hoje, das indústrias, elas têm origem lá no nosso segundo reinado, lá no nosso primeiro reinado, em famílias escravocratas, aristocráticas e por aí vai, porque nós tivemos esse processo, né? E se isso funciona para a gente entender a noção da manutenção das nossas elites, se isso funciona para você entender a força da ideia de Estado e como ele constrói o sentido de nação, também tem que servir para vocês compreenderem o quanto efetivamente a nossa população tem dificuldade de se pensar longe desse ambiente de submissão a essas estruturas políticas e essas classes altas, né? Então, às vezes as pessoas dizem assim, mas o povo brasileiro é um povo que é muito pacato. Cara, nós somos ensinados a ser muito pacato. E foi difícil, foi na base de sangue, de chicote, na base de pegar líder questionador, esquartejar e de pendurar por várias cidades no Brasil. Não foi fácil tornar o brasileiro esse, vamos dizer assim, essa população que aceita esses absurdos, né? Você precisa manter, por exemplo, polícia militar no Brasil a um custo altíssimo, treinado efetivamente para dar porrada nas pessoas, para as pessoas calarem a boca, para proteger o governo, para proteger os espaços de poder. Isso custa dinheiro. Não é simples. Você precisa ter, por exemplo, você precisa criar um monopólio de comunicação
que construa imagens e sentidos coletivos ao longo de toda a década de 60, 70, 80, 90, anos 2000 no Brasil, como é, por exemplo, a Rede Globo. Essas são, em realidade, as ferramentas pelas quais você sustenta e mantém esse sentido de nação. Então não é fácil, não. Não pensa que, não pensa que o povo é assim porque quer. É assim porque foi ensinado, é assim porque foi ensinado no sentido de foi domesticado, adestrado, com muita violência para ser assim. E outra coisa que às vezes eu ouço também, eu fico doido, o brasileiro tem memória curta. Cara, todos os povos têm memória curta. O tamanho da memória dos povos é o interesse político dos governantes. Essa é a realidade. Então, você quer que as pessoas esqueçam todo o mal que foi cometido por Fernando Henrique Cardoso? Basta que você crie políticas de Estado nesse sentido. Toda vez, por exemplo, que se disputa no Ministério da Educação se nós vamos utilizar o livro A ou o livro B para ensinar por 4 anos os alunos de 7º ano, por exemplo, ali é uma disputa de memória. Ali um sentido de história, um sentido de valoração do nosso passado que é subjetivo e que está em disputa a cada momento. Quando você tem, por exemplo, como você tem hoje no Brasil, um grupo de empresários gastando os tubos de dinheiro para patrocinar aquele tal Brasil Paralelo, que eu até nem vou falar de novo o nome dele, tá? Não adianta nem você perguntar, porque eu não quero nem que você entre lá para saber o que é. Quando você tem uma coisa dessa, aquilo ali é disputa pela memória. É o dinheiro sendo utilizado como ferramenta de disputa da memória, para transformar cada vez mais essa sociedade brasileira em uma sociedade submissa.